Olá, meninos, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada, tá? Então, referente aí à aula do dia 4/8. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui e daí eu vou corrigindo, explicando para vocês essa correção. Deixa eu voltar aqui ao início. Vamos lá, então. Correção referente às atividades da aula 4/8. Então, a primeira questão que nós tínhamos era a seguinte: explique o objetivo da contabilidade para a atividade rural. Então, eu expliquei para vocês na aula passada que a contabilidade ela é super importante, ela é de necessidade mesmo de empresas urbanas, vamos dizer assim, tá? Comerciais, industriais, aí, muito importante para o desenvolvimento dessas empresas, conhecer o total da receita, desse montante de receita, quantos são de custos envolvidos no processo, né? Envolvido com a atividade principal, quantos são de custos envolvidos aí a parte administrativa, contador, luz, água, telefone, colaboradores da parte administrativa, quanto nós temos de lucro, de lucro da empresa, então realmente com base na receita, menos todos esses custos ou despesas. Então, isso é muito importante para que essas empresas tenham crescimento. E da mesma forma, o mesmo índice de importância existe para as atividades rurais. Porém, as atividades rurais, elas ainda, acredito eu, que ainda sejam mais importantes. Uma, principalmente, porque ela desenvolve de forma muito presente, muito significativa, o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, ela tem uma importância muito grande para o nosso desenvolvimento econômico. Então, é muito importante que haja uma gestão competente, né? Uma gestão eficiente aí dessa atividade. Então, hoje, se nós formos trazer para a realidade que nós temos hoje, meio à nossa pandemia, a atividade rural, né? Ela é o que está mantendo o nosso país, que ela está conseguindo ainda trazer benefícios econômicos para o nosso país. Se dependesse das empresas privadas, aí o nosso país ele estaria em situações ainda mais difíceis, ainda mais complexas, economicamente falando. Então, por sorte, o nosso país é um país bem diversificado aí, em cultura de solo, enfim, cultura zootécnica. Então, a gente tem muito o que explorar na área rural mesmo, na atividade rural. Então, por que a contabilidade ela é importante para a área rural? Então, ela vai orientar todas as nossas operações agrícolas, pecuárias, também as agroindustriais, que a gente chama, né? E vamos conhecer o desempenho financeiro da entidade, descobrindo aí qual é a nossa atividade produtiva, conseguindo analisar cada atividade produtiva individualmente, entender aí qual é a atividade que mais está me dando retorno financeiro, qual está me dando menos retorno ou não está me dando retorno. Será que é melhor eu deixar essa atividade de lado, ou essa atividade impulsiona outras vendas, outras receitas aí, enfim, conseguir entender da onde vem, da onde que está surgindo a economia, o lucro, a receita, a principal receita aí dentro da nossa atividade. Verificar se nós não temos custos excedentes que não precisávamos ter aí na nossa atividade. Então, tudo isso, quando nós alimentamos um sistema, nós alimentamos um livro caixa, uma coisa diária na nossa atividade rural, tanto rural como atividade comercial, elas nos mostram de forma palpável, de forma tangível, aonde é que nós podemos melhorar margem de lucro, lucratividade, onde nós podemos melhorar o custo, ou seja, quando a gente fala em melhorar custos, é tentar diminuí-los, né? Tentar manter aí um custo baixo com uma qualidade boa, com uma qualidade ok, manter a qualidade dos meus produtos. Então, além disso, entender quando é que eu posso fazer um investimento, de que forma é melhor eu fazer esse investimento, ou seja, se é melhor eu fazer investimento utilizando a maior parte desse investimento pagando com capital próprio, ou então adquirindo capital de terceiros, que é por meio de financiamento, de empréstimos, especialmente aqueles que são voltados mesmo ao produtor rural, tá? Que tem juros, que tem benefícios mais relevantes, melhores
para esse tipo de investimento. Então, toda essa análise, ela é capaz de ser feita, ela é feita com base numa contabilidade que orienta, que controla e que vai analisar todo o patrimônio. E o que é bem importante eu destacar aqui para vocês, pessoal, que quando a gente fala, eu vivo batendo nessa tecla, quando nós falamos em atividade comercial, a gente pensa que, por exemplo, eu abri uma livraria. Então, eu vou lá e compro todos os estoques da minha livraria, certo? Assim que eu comprei, eu vendo um tanto para o Gabriel, vendo um pouco para o Daniel, vendo um pouco para os Mateus, para o Léo, e assim eu vou vendendo esses estoques. Vou comprando e vou vendendo. A hora que eu compro, leva aí 2, 3, vamos dizer, no máximo 5 dias para chegar a minha encomenda e eu começar a vender. Quando eu começo a ficar com pouco, eu vou lá e compro mais e continuo vendendo. Então, é muito fácil, fácil que eu digo, é constante a circulação da venda das minhas mercadorias na atividade comercial. Quando a gente fala em atividade rural, o nosso estoque, ele demora tempo até que ele vai nos dar o produto final para que a gente venda, que é o caso da soja, em partes de zootécnica, até que a gente tem a criação, né? Vamos dizer aí dos bezerros, até que a gente tem o nascimento dos bezerros. Então, tudo isso leva tempo. Então, nós temos um tempo, a gente despende um tempo muito grande e dinheiro investido naquele solo, na preparação, na preparação daquele solo e na plantação, enfim, todo o cultivo, até que depois eu posso colher e vender o produto final. Com os bezerros é a mesma coisa. Leva-se todo um tempo, um período até que nós temos a criação do bezerro. Então, a gente despende custos sem receber, né? Então, sem antes receber. Então, tudo isso ele precisa ser fielmente contabilizado, cuidado, registrado e analisado, para que depois a gente não tenha aí um monte de custo e, vamos dizer aí, uns 10 mil de custos e tiver, no fim, uns 13, 15 mil de lucro. Então, o nosso lucro vai ser muito pequeno para o tanto de tempo, né? Não é correspondente para o tanto de tempo que nós ficamos trabalhando em cima daquele bem. Então, a contabilidade ela é importante para a gente fazer essa análise do patrimônio. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que é essa contabilidade, como que a gente vai fazer essa contabilidade, de que forma que nós vamos ter dados relevantes para falar, eu tenho tanto de patrimônio na minha empresa. Opa, deixa eu pegar aqui meu giz. Então, aqui eu tenho o meu bem ou os meus direitos, tá? De um lado, a gente chama isso na contabilidade de bens ativos, tá? Então, ativo sempre vai ser uma coisa positiva pra gente. Aí nós vamos ter menos os nossos passivos, que a gente chama. E o nosso passivo nada mais é do que nossas obrigações a pagar. Então, de um lado aqui, nós vamos ter as nossas obrigações a pagar, que eu coloquei aqui para vocês, mais o nosso patrimônio líquido, nosso patrimônio da empresa, ou seja, aquilo que é de bem da empresa, aquilo que é da empresa. Lucro, investimentos que os sócios fizeram. Então, a diferença do ativo menos o passivo, ele vai ser igual ao nosso patrimônio, ou seja, tudo que a empresa realmente ela tem. Então, o quanto de bem físico e, visto que eu digo máquina, terra, né? Animal, quanto que a gente tem disso e de dinheiro? É um valor considerável? É um valor aceitável pelo tanto de tempo que eu trabalho, tanto de tempo que eu despendo, pelo tanto de terra que eu tenho? Então, é esse tipo de análise que nós fazemos. Então, a contabilidade ela é importante por muita coisa, mas especialmente por gerir todo o processo da atividade rural, pensando sempre em um crescimento, em manter a qualidade, porém ter custos aceitáveis e um retorno, um lucro que realmente condiza com todo o processo, com todo o trabalho que nós temos até que a gente tenha aí o nosso produto final, beleza? 2. Qual a diferença entre encerramento do exercício social de empresas comerciais e da atividade agrícola? Então, como eu comentei antes com o exemplo que eu fiz aí da livraria, como, por exemplo, no dia 1º de 1 de 2020, se eu tenho uma empresa, lembrando lá de novo, uma empresa comercial, uma livraria,
nesse dia eu abrir as portas da minha empresa, eu vou começar a vender ou comprar, né, produtos, e assim vai sendo, vai circular a mercadoria em todos os meses do ano, eu vou ter estoque, eu vou ter mercadoria. E se houver a necessidade de eu comprar mais, eu vou ter mais. Se houver a necessidade de fazer promoção, porque o meu estoque está parado, eu também posso. Por quê? Porque não tem uma necessidade, porque não tem uma... Desculpa. Porque não tem a dificuldade de ter um material que ele é sazonal, ou seja, que só vai... Que tem produção, que só tem em um dado período de tempo, que é o que acontece, por exemplo, com a atividade rural, quando a gente pode citar aí o soja, que foi o exemplo que eu dei aqui. Então, eu compro e vendo, eu fabrico e vendo, eu fecho lá a prestação de serviço, presto o serviço e recebo. Então, a circulação do produto, ela é constante. Então, eu posso muito bem utilizar um ano social para fazer a análise da minha demonstração contábil, para elaborar uma demonstração contábil e tomar decisões em cima, por exemplo, do ano de 2019, comparado com o ano de 2020. Então, eu faço, conforme o ano, a análise aí da minha contabilidade. E empresas comerciais. Então, o exercício social de empresa comercial, ele sempre vai ser 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Aí, quando a gente fala em contabilidade rural, como nós temos esse quesito, nós temos essa peculiaridade, vamos dizer assim, em relação a termos um produto para vender, então é diferente o ano calendário aí da nossa atividade rural. Então, eu trouxe aqui para vocês que a atividade rural, ela vai sempre ter término depois da colheita. No caso, por exemplo, de uma atividade agrícola depois da colheita. No caso, uma atividade, vamos dizer aí, pecuária, tá? Ou zootécnica, sempre depois que... desculpa. Uma atividade pecuária, sempre depois que o bezerro nascer, tá? Ou fazer o desmame. Então, esse é o final aí da nossa atividade rural, tá bom? Então, sempre vai ser logo após a colheita, né? Que depois eu logo vou fazer a venda, ou então logo depois da criação, né? Depois que tiver o nascimento dos bezerrinhos. Como exemplo essas aqui eu acredito que foi bem fácil, né? Como exemplo, então, de atividade agrícola, qual nós temos aqui? Então, a gente tem as hortaliças, verduras, enfim. Como exemplo de atividades zootécnicas, nós temos aqui a avicultura. Como exemplo de atividade agroindustrial, nós temos a moagem de trigo. A fixação, desculpa, gente. A fixação do ano agrícola é importante então vamos retomar lá a parte dos nossos anos agrícolas, que eu trouxe para vocês. Por que é importante a gente fixar uma data final para o ano agrícola? Então, aqui, para determinar o exercício social, ou seja, o período em que eu vou analisar cada atividade que eu tenho na minha empresa. Então, se eu tenho soja, eu vou analisar ele com base no período em que eu vou plantar, cultivar, depois colher, tá? Que é o período que nós estamos fazendo todo o processo para ter depois o produto final. Mesma coisa o milho, tá bom? Então, é importante a gente definir e ter certinho qual é o nosso ano social agrícola, pecuário, enfim, para que a gente consiga entender qual é o período que nós vamos estar fazendo todo o processo até que nós temos o nosso produto final. Então, sempre vai ser após ou o nascimento dos bezerros, ou então logo após a colheita que nós vamos encerrar o nosso exercício social, para entendermos aí quanto nós tivemos de custo, mais a receita, ou seja, a venda daquele bem, daquele determinado bem. Numa atividade agrícola, com diversas culturas em períodos de colheitas diferentes, prevalece o ano agrícola com base no quê? Então, como eu falei para vocês, o ano agrícola, quando nós tivermos diversas culturas, ele vai sempre prevalecer com aquela cultura que der mais retorno econômico. Então, eu coloquei aqui
participação econômica de cada cultura. Então, a cultura que der mais retorno para a atividade, né, para o produtor rural, é a cultura que nós vamos escolher para desenvolver o nosso ano social. Por quê? Porque é essa cultura que vai trazer mais lucro que nós precisamos analisar mais afinco ela, tá? Então, mais eficientemente, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, a Fazenda Santo Agostinho S.A. tem diversas culturas com as seguintes participações no faturamento total. Milho, 8% no faturamento total. Fumo, 10% no faturamento total. Feijão, 10%. Uva, 22%. Cana-de-açúcar, 30%. Café, 15%. Outras culturas, 5%. Analisando todas essas culturas e o quanto cada uma tem em relação à composição total, faturamento total, qual seria o melhor mês para encerramento do exercício social diante da contabilidade? Então, o melhor mês seria o final de abril, fim de abril, que refere-se aí à cana-de-açúcar, tá? Então, a colheita aí da cana-de-açúcar. Então, ela é a atividade que tem maior participação em todas as receitas, no faturamento total da empresa. Então, é dia 30, no caso, a cana-de-açúcar, 30 de abril. Então, esse é o melhor mês para encerrar as atividades da contabilidade que a gente fala. Então, analisar aí tudo que a empresa teve de receita, menos os custos, para ver se aquela atividade está dando lucro ou não para a empresa. Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar esse vídeo aí no YouTube, vocês vão assisti-lo, fazer a correção da atividade de vocês. E o mais importante, comentem no vídeo para eu ver a interação de vocês. Comentem o que vocês não entenderam para eu poder retomar. Comentem o que vocês entenderam. Enfim, interajam lá no grupo, tá? Lá no YouTube, para eu saber como é que foi em relação a correção dessa atividade. Lembrando que a interação, ela vale pontinhos na nossa nota lá, tá bom? Tchauzinho!